Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 18. Aleluia. Verso 1. Você pode se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, a casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e derribar e para destruir. Até aí só. Na verdade era para nós irmos até o 6, mas aí nós lemos um pouquinho mais. Curva a sua cabeça. Pai, te damos graças pelo amor do Senhor por nós, pela bondade do Senhor. A graça é o motivo pela qual nós estamos nesse lugar, nós chegamos aqui. A força que vem do Senhor, a Shekinah do Senhor, permitiu que nós levantássemos de nossas camas nesta manhã, pudéssemos viver o dia todo e hoje chegar aqui no final do dia, prestar um culto ao Senhor, neste primeiro dia da semana. Louvado sejas, ó Senhor. Louvado sejas por tudo que aconteceu até aqui. Sabemos de algo muito importante. Tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que caminham em seu propósito. Todas as pessoas que vieram essa noite estão debaixo dos seus propósitos. Que as bênçãos do Senhor acampe na casa desse homem, desta mulher, desta família. Que a palavra do Senhor direcione os passos dessas pessoas, direcione o coração de cada um deles. Que haja cura, que haja libertação e que manifeste a santidade, Senhor, a partir da sua palavra. Como diz o apóstolo Paulo em Timóteo 4, que a santidade vem pelo ouvir da pregação da sua palavra, das orações. Que a santidade do Senhor se manifeste em nosso meio, Pai, todos os dias das nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Nós estamos diante do livro de Jeremias. Jeremias foi um profeta que nasceu em uma cidade chamada Anatote. Essa cidade ficava a 5 quilômetros de distância de Jerusalém. Jeremias foi filho de um sacerdote chamado Ilquias. Ainda quando ele era jovem, o Senhor chamou Jeremias. O Senhor faz um convite para ele. O Senhor chama Jeremias para ser profeta. E Jeremias relutou, viu? Jeremias achou que não era para ele esse chamado. E lá no versículo 6 do capítulo 1, coloca para mim aí, nós vamos trabalhar muito com o texto. Capítulo 1, verso 6. Jeremias vai responder ao chamado dizendo: Ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Mas Deus sabia quem era Jeremias. Deus conhecia Jeremias. Veja o versículo 5 do capítulo 1. Antes que
que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, e antes que saísse desse ventre, ou seja, da madre, te santifiquei às nações e te dei como profeta. Ou seja, por mais que você resista ao meu chamado, eu te conheço. Eu te conheço porque eu chamei você enquanto você estava sendo gerado no ventre da sua mãe. Eu te conheço, eu sei bem quem é você. E Jeremias, ele se levantou como profeta, amando de Deus, pelas instruções do Pai, cheio do poder de Deus, em um tempo em que a nação de Israel havia se desviado, um tempo de grande conturbação, um dos períodos mais caóticos na história deste povo, a nação de Deus, os hebreus. A idolatria já havia tomado conta no meio desta sociedade aqui. A corrupção moral já havia se instalado no meio deste povo. Havia prostituição, havia toda sorte de avareza no meio deste povo. Os homens estavam distantes de Deus. Eles se afastaram de Deus. Jerusalém e Judá estavam distantes da justiça de Deus. Quem está entendendo? Diz amém. E lá no capítulo 5, no versículo 1, veja o desafio que Deus dá para Jeremias. Dai volta às ruas de Jerusalém. Vede agora. Diga para mim. Busque pelas ruas, pelas praças. Veja se você consegue achar alguém, apenas um homem, um justo, um homem que pratique a justiça e busque a verdade, apenas uma pessoa no meio dessa multidão toda, que eu perdoarei essa nação. Deus desafiando Jeremias, ou seja, entra aí, vai para a cidade, vai pelos corredores dessa cidade, procure ver se há um homem que não caiu, que não cometeu iniquidade. Todo o povo havia se afastado de Deus. Então foi este tempo em que Jeremias foi levantado como profeta. E se você observar, os profetas, ele tem esse papel mesmo. O papel do profeta é chamar, é convocar o povo a se arrepender e voltar. Volte para Deus e Deus voltará para você. O papel do profeta é confrontar o pecado que está sobre o pecador. E este confronto, ele é desafiador. Este confronto gera para o profeta retaliações, perseguições. E ao comando de Deus, pela ordem de Deus, pela instrução de Deus, os profetas tiveram que encarar esses grandes desafios e colocaram suas vidas ao fio da espada. Perderam suas cabeças, é o caso de João Batista. Tiveram seus corpos dilacerados, é o caso de muitos dos 12 apóstolos. No caso 13, somando com Paulo e Matias, que substituiu Judas Iscariotes, que se cometeu o autoextermínio. Mas o profeta, ele é desafiador, principalmente quando ele é levantado em meio a uma nação iníqua, injusta, corrupta. E ele convoca o povo ao arrependimento. Esse é o papel do profeta, esse é o papel do pregador, este é o papel do arauto. O que é o arauto? Quem são os arautos? Os anunciadores da verdade, da justiça. E quando Jesus se revela como esta verdade e justiça, quando Jesus se coloca como o único caminho capaz de levar o homem até Deus, isto promove uma revolução no mundo. Não só no mundo,
mas no coração de todos aqueles que vivem no mundo. Uma revolução onde muitos se atentaram a esta verdade e muitos se voltaram contra esta verdade. O ódio foi estabelecido ferozmente por causa dessa verdade. As intrigas se multiplicaram, as corrupções se multiplicaram, o medo se estabeleceu por causa dessa verdade. E essa verdade veio ao mundo como uma espada afiada, como 2 gumes, penetrante ao entrar e penetrante ao sair. Ou melhor, penetrante ao entrar e mais afiada ao sair. Ela rasgava nos 2 universos. Então houve um choque, abalou a humanidade. E até hoje tem abalado as estruturas das famílias modernas e pós-modernas. Não há um homem sequer. Não há um homem sequer na face da terra que fuja, ou acha mesmo que fugirá do juízo de Deus. Todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus. Para uns, o julgamento será segundo as suas obras. Para outro, será a recompensa segundo as suas obras. O profeta foi levantado para isto. Em meio a tantos desafios e experiência, Jeremias escreve no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 1. Veja o que ele diz. Ele diz: eu sou um homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Jeremias foi um homem que viu muitas aflições, desolações, tristezas, desespero, gritos, gemidos. Ao mesmo tempo, o capítulo 1 de Jeremias, versículo 19, vai dizer que Jeremias foi um homem que Deus livrou também de muitas aflições. Olha lá. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Isso não significa que ele não sofreu. Isso não significa que ele não sentiu dores. Ao contrário, ao contrário. Enfim, quando Jeremias ministra essa profecia para Jerusalém, para Israel, para a nação de Deus, uma nação apóstata, que é para você que não sabe o que significa a palavra apóstata, significa aquele que rompeu, aquele que separou de Deus. Quando ele termina de levar essas profecias, vem os efeitos da profecia. Vem a conta. A conta chegou. E o texto vai dizer, lá no capítulo 20, vai lá para mim, meu filho. Versículo 1 e 2. Observe. E Passur, filho de Imer, o sacerdote que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava estas coisas. Que coisas? O texto que nós lemos e alguns outros. E feriu Passur ao profeta Jeremias e o meteu num cepo. Muda essa versão para NVI, por favor. E feriu, mandou espancar o profeta e prendê-lo num tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Então, quais foram os efeitos da pregação do Jeremias? O sacerdote mandou buscar esse homem que profetizou contra Israel, amarrou ele num tronco e pediu para que os homens o espancassem ou o chicoteassem.
Esse é o efeito da profecia. Esse é o efeito da pregação da palavra. Quando ela vai contra o pecado, contra a imoralidade. O ódio se estabeleceu no coração do pecador. Ele rejeitou a palavra de Deus. Ele não aceitou. Por isso, então, Jeremias foi açoitado, chicoteado, por profetizar e por convocar o povo ao arrependimento. É o que nós fazemos constantemente. É o que eu tenho feito há 8 anos nesta igreja, para todos que passam por aquela porta, convocando-os a se arrependerem dos seus pecados. Diferente dos dias de Jeremias, hoje eu não posso ser levado ao tronco, porque isto garantiria ao meu algoz, ao meu carrasco, cadeia. Afinal de contas, lesão corporal é crime. Mas constantemente eu estou sendo esmurrado, bofeteado, chicoteado na alma de muitas pessoas que entraram por esta porta, ouviram uma palavra de arrependimento, mas não se arrependeram. E não pense você que nós não sofremos com isto. Digo eu, sofro muito com isto. Jesus vai falar sobre isto. Sobre isto que aconteceu com Jeremias e pode acontecer conosco também. Mas Jesus exorta isto. Mateus capítulo 5, verso 10 ao 12. Veja o que Jesus diz. Preste bem atenção. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando forem injuriados, ou bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês, por causa de mim, diz o Senhor. Bem-aventurados, versículo 12. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Galardão, para que você não sabe, é recompensa. Porque é grande a sua recompensa lá no céu. Agora veja. Porque assim perseguiram os profetas, aí inclui Jeremias, que antes fora de vós, ou que foram antes de vós. Alegrai-vos, alegrai-vos. Se você está sofrendo por causa do amor do Cristo, alegrai-vos. Se estão lhe injuriando, levantando calúnias contra você, estão perseguindo você, alegrai-vos. A recompensa para você é no céu. Me disseram uma vez, se as leis mudarem e ficar proibido de pregar contra o pecado da homossexualidade, e se isto acontecesse, qual seria a minha reação? Se eu não pregaria mais? Ou se eu continuaria pregando, correndo o risco da nossa igreja ser fechada e de eu ir preso? Perguntaram isto para mim. E eu respondi categoricamente, tranquilamente: eu sei em quem eu tenho crido e sei bem qual é o meu chamado. O meu chamado não é falar sobre a palavra de Deus, como muitos pregadores fazem. O meu chamado é pregar a palavra de Deus. Não é sobre a palavra, é a palavra. Há uma grande diferença. Há uma grande diferença entre pregar a palavra e falar sobre a palavra.
1 Timóteo capítulo 4, verso 5 e 6. Porque pela palavra de Deus, pela oração, é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, será bons ministros de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e a boa doutrina que tem seguido. Então, por onde é que caminha o profeta e o pregador? Pela pregação da palavra, não das suas palavras. Há uma grande diferença quem fala sobre a palavra e quem prega a palavra. Porque quem prega a palavra não presta conta para ninguém. Mas quem fala sobre a palavra corre o sério risco de se tornar réu das suas próprias palavras. O profeta não pode se calar diante do pecado. O profeta não pode se calar diante da iniquidade. O profeta não pode se calar diante da injustiça, da imoralidade, da idolatria, diante do vício, diante do ódio, diante de tudo aquilo que a carne produz e conduz o homem ao inferno. O profeta se levanta e diz: arrependa-te, volte-se para Deus, para que Deus volte para você. E Jesus continua, Mateus 10, 22, dizendo: sereis odiados de todos, por causa do meu nome, mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. Portanto, era muito natural Jeremias sofrer o que sofreu, porque a palavra que ele pregava, de fato, a mesma que eu prego essa noite, e acredito que nesse momento milhares e milhões de pastores pregam, profetas pregam espalhados pelo Brasil, que é a palavra que liberta, a palavra que conduz o homem para Deus. Pois bem, Deus olha para essa injustiça toda e responde: você tocou em um dos meus, né? Você não deu crédito à pregação, né? Tá certo. Jeremias, diga algo para este homem. Capítulo 20, verso 6. E tu, Passur, assim diz o Senhor, a você e a todos os moradores da tua casa, vocês todos irão para o cativeiro, serão levados para a Babilônia, e ali morrerás, e ali serão sepultados, tu e todos os teus amigos, as quais profetizaram falsamente, ou seja, a sentença de morte cai sobre sua casa e sobre os seus amigos, pelo fato de vocês desprezarem a profecia. E isso me faz lembrar do profeta Samuel. Isso me leva lá atrás, no profeta Samuel. Uma palavra forte que ele deu para Israel, para o mesmo povo aqui. Capítulo 2, verso 30 de Samuel. Aleluia. Veja o que diz Samuel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, quando vem um porém, é que a coisa mudou. E não é por causa de Deus, por causa dos homens mesmo. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aqueles que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desprezam serão desprezados. É o que aconteceu com esse sacerdote
É o que está acontecendo com centenas e milhares de pessoas que abarrotam as igrejas em todos os cantos dessa nação. Com suas bocas me adoram, me louvam, mas os seus corações estão distantes de mim, diz o Senhor. Desprezou a profecia. Paulo é enfático na doutrina para a igreja em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20, quando diz: não desprezeis a profecia. Não faça isto. Jesus diz que é melhor, é muito melhor, Pedro vai dizer na sua carta, humilde carta de Pedro, é melhor antes que eu não tivesse conhecido, do que conhecer e desviar, me afastar. Como um cão que volta a lamber o seu vômito, assim sois vós. Dia de ceia é dia de acerto. Dia de ceia é dia de polirmos a nossa aliança com Deus. Dia de ceia é uma autoanálise entre as profecias que eu recebo e a minha conduta como cristão. Há um convite, o sangue te convida, o corpo te convida. Então veio a consequência para esse homem. E é bem natural que isto acontece mesmo. Eu fico vendo algumas coisas acontecendo em meio à sociedade, homens sofrendo desnecessariamente, mulheres chorando, desesperadas, querendo conserto para os seus casamentos, mas o conserto não vem. Filhos que abandonam seus pais, suas casas e se distanciam não só da família, como de Deus. E quando nós vamos investigar tudo isto, descobrimos que ali é um lar pseudo-cristão. É um lar que há um fomento mercantil do mundo gospel. A música gospel tocando o dia inteiro no rádio, mas há um terror acontecendo o dia todo no coração daqueles que ouvem. Há um desespero pelos filhos, querendo seus pais. Há um desespero pelos pais, querendo paz. E aí eu pergunto, por que, Senhor? Por que, Senhor, esse retrato caído de um evangelho fracassado, em meio a um movimento tão grande? Somos 56 milhões de pessoas nessa nação. Por que, Senhor, temos um parlamento evangélico mais corruptos da história? Por que, Senhor, temos uma liderança cristã imponente, grandes templos? E por que é assim? Por que é assim? Por que a sociedade continua caída? Onde está a luz nos teus filhos? E aí vem a palavra dizendo, eles ouvem as profecias, mas a desprezam. Então nós vamos para a profecia. Vamos entender um pouco a profecia. Vamos para o texto. Jeremias 18, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Nesse tempo a palavra vinha aos seus, porque o verbo ainda não havia se manifestado. Então ele vinha em forma de condução oral. Ele vinha em forma de revelação. Após a manifestação do verbo, ou seja, esta palavra se manifestar, João capítulo 1, verso 1, foi esse texto que foi lido na abertura do culto. O Cristo, que é esse verbo, o Cristo, que é essa palavra, se manifestar para mim e para você. Como diz o autor aos Hebreus, outrora Deus falava através dos seus profetas,
depois através dos seus apóstolos e hoje através das Escrituras. Então a palavra ela vem, como ela está indo aí para você agora. A palavra chegou para você agora. Amém ou não? A palavra está aí. E o problema é que muitas das vezes eu estou tão preocupado com quem profere a palavra do que de fato a palavra que foi proferida. Eu estou tão ligado no profeta e acabo desprezando a profecia. Para mim é tão importante a profecia daquele profeta. E Deus quer que você se atenta de fato à profecia. E Ele vai dizer, Jesus vai dizer, examinais as profecias e vedes se são de Deus. E a gente entende que pode vir ou não, mediante a sentimentos, ou a processos psicológicos. Então eu crio uma baliza, uma balança, aonde que de um lado está a palavra do profecia, palavra profetizada, e do outro lado o profeta. E eu começo então nessa balança de sentimentos, e dependendo do que ele falar, e dependendo do que eu sentir, então eu avalizo, eu digo, isso foi de Deus e isso não foi de Deus. Porque isto me tocou, isto não me tocou. Esta palavra não é para mim, é para o outro que não veio. Ou é para o outro que está aqui à minha volta. Então esse processo do desprezar, ele é contínuo. Mas é muito relevante e importante que aconteça. Pois a palavra diz que é necessário que haja no meio do trigo joio. Porque quem removerá o joio do meio do trigo não somos nós, e sim o Senhor. E diz mais: é importante que no meio dos justos haja os injustos, para que o justo se manifeste, para que a justiça floresça. E vamos lá, versículo 2. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te fará ouvir as minhas palavras. 3 palavras importantes que estão no imperativo nesse texto. Levanta-te, desça e ouça. E aí você vai dizer, pastor, é meio redundante levantar e descer. É interessante, né? Mas levanta-te é disposição, é força, é ânimo, é garra, é vontade, é poder. Coloca para mim o livro de Josué, capítulo 1, verso 9. Veja o que significa o levantar na visão de Deus. Não mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo, não pasme, não se espante, porque eu sou contigo, diz o Senhor, eu sou contigo para onde é que você for. É a mesma palavra para Jeremias. Levanta! Segundo, desça-te à casa do oleiro, desce. O que é descer, pastor? Descer é quebra de orgulho. Descer é o encontro com a humildade. Descer é o lugar onde nós temos que estar de humilhação diante do sacerdote, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele disse para Jeremias, vou te exaltar, mas você vai ter que descer, e para descer você vai ter que levantar. E o terceiro ponto, ouça as minhas palavras, receba as minhas palavras. E enquanto eu preparava esse texto, Deus falou assim no meu coração, filho, para
para eu poder falar, é necessário você ouvir. E quando você ouvir, é necessário você levantar e descer. Porque o lugar mais alto para vocês estar é o local mais baixo possível, que é os meus pés. O lugar mais alto que nós podemos estar é o lugar mais baixo possível aos nossos olhos, que é os pés do nosso Deus. Para Deus falar conosco é necessário levantarmos e descermos, e o nosso lugar mais alto é estarmos o mais baixo possível, que é aos pés do nosso Deus. Ele convida-nos: levanta, tenha força e venha. Venha, se humilhe, fique pequeno diante de mim. Engula, esmague, sufoque o seu desejo de querer ser, de querer estar, para eu poder ser e estar contigo, ser o seu Deus e estar com você. É profundo. Jeremias entendeu. Jeremias entendeu, ele disse: vou, eu estou indo. E a figura, essa parábola construídas aqui, do vaso e do oleiro, o próprio Deus constrói isso para Jeremias. Ela é tão importante e necessária que traz para nós uma ideia real daquilo que vivemos dia após dia na mão do Senhor. E Jeremias vai, versículo 3. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Você já viu como que a roda que o oleiro faz o vaso, o barro? Uma no pé, que ele gira, e outra em cima. Ele movimenta o pé e a roda vai girando em cima. São duas rodas. E essa foi a visão que o Jeremias teve. Vai comigo, ó. O barro está nas mãos do oleiro. O barro na mão do oleiro. Para quem não entendeu, o barro é eu e você. Para quem não entendeu, o oleiro é o Cristo. É o Senhor Todo-Poderoso. Para quem não entendeu, a casa do oleiro é a igreja. Para quem não entendeu, a roda é os processos. Mas não é sobre isso. Não é sobre esses elementos que eu quero falar. Quem sabe outrora eu explico um pouquinho mais. Mas o barro está na mão do oleiro. O oleiro separa o barro. Quem separa o barro é o oleiro. Não é o oleiro que separa, não é o barro que separa o oleiro. É o oleiro que vai no barro, escolhe o barro e traz o barro. Segunda visão de Jeremias. Quando ele chegou lá, a obra já havia iniciado. Ela estava acontecendo. A roda estava girando. O barro estava na mão do oleiro. A obra já havia sido iniciada pelas mãos do oleiro. Não há um terceiro aqui. Não há um subalterno aqui. Não há um servo aqui. Não há um pastor, não há um profeta, não há um diácono, não há um líder de música. Não há ninguém. É o próprio oleiro. As rodas estão girando em perfeita harmonia. Está tudo acontecendo segundo a vontade do oleiro. Está tudo do jeito que ele quer, pela força dele, que as rodas giram. Está tudo acontecendo pela força dele. Está tudo girando pela força dele. Está tudo acontecendo por ele.
para ele, do jeito dele. E o Jeremias vê o quê aqui? O que ele entende aqui? O que ele se compreende nesse texto? Somos esse barro na mão do oleiro, em cima das rodas, em um processo contínuo de construção e desconstrução, tornando forma de vaso para ser uma coisa: vaso. E é muito interessante que quando você pega um vaso, ele tem um propósito. Vaso tem um propósito. Só um único propósito: ser cheio. Obrigado, filho. Obrigado. Ser cheio. Vaso vazio presta para uma coisa: fazer barulho. Já jogou um vaso no chão vazio? Viu o barulho que faz? Vaso vazio faz muito barulho, irmão. Ele é cheio de projetos. Ele grita. Ele canta alto. Prega alto. Ele se revolta. Ele se esperneia. Fica chateado com qualquer coisa. Se você pisar na bola com o vaso vazio, ai, ele grita, ele esperna. Ele é terrível. O vaso vazio é terrível. Só serve para fazer uma coisa, vaso vazio: barulho. Mas Satanás sabia que vaso tinha um propósito: ser cheio. Então hoje o vaso, ele despersonificou. Ele perdeu sua personalidade. E em vez dos homens colocar dentro do vaso plantas, colocam lixo. Há muitos vasos cheios de lixo. Cheio, entupidos de lixo. Ele entendeu o seu propósito, mas o que está dentro dele não alcança o propósito. Não atinge o propósito. Ele entende o propósito: preciso ser cheio. Mas ele não se converteu ao propósito: preciso ser cheio do Espírito de Deus. Preciso ser cheio da graça e bondade, misericórdia, justiça, amor, piedade de Deus. Preciso ser cheio de Deus. Então o seu propósito está corrompido, ele está cheio de lixo. Ele tem tudo dentro dele. Ele tem traumas do passado. Ele não consegue suportar uma afronta, quanto mais um confronto. Porque há diferença entre afronta e confronto. A afronta é os seus erros sendo apontados. Você está sendo afrontado por causa dos seus erros. O confronto é alguém lhe desafiando a abandonar o erro, a deixar o erro e seguir. Há muito lixo, há muito entulho, há muitas coisas que não é para estar ali, mas estão ali. Esse vaso não consegue receber a graça enquanto a sujeira não sair. Esse vaso não consegue receber o amor, porque o ódio está ali, a intriga está ali. Ele não consegue absorver a verdade, porque a mentira está ali. A profanação, a idolatria, o vício, está tudo ali. É necessário que seja tirado, mas para tirar ele precisa aceitar o confronto. O confronto é a busca de um arrependimento sincero, genuíno, verdadeiro. Somos o barro na mão do oleiro. Aleluia. Há um propósito em sua obra. Versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Ah, Jesus. O texto é claro. O propósito do barro é aceitar a obra que é feita pelo oleiro. O barro falhou. O barro falhou. O barro não aceitou o propósito e quebrou. O barro falhou. Poxa, que chato. Falhei. Caí. Tropecei.
pequei, o barro falhou. O oleiro vai contra a natureza do barro. A natureza do barro é falhar. A natureza do barro é errar. Isso me lembra a história de um frei que estava caminhando à beira de um lago, à beira de um rio, e o seu discípulo, atento aos movimentos do frei. O frei viu um escorpião caindo na água, morrendo afogado. E ele foi lá, tirou o escorpião, colocou na terra. E o escorpião caiu na água de novo. Pela segunda vez o frei foi lá, pegou o escorpião. Ao trazer para a terra, o escorpião picou. Tirar da terra, trazer da água para a terra, o escorpião picou a mão do frei. Sorrateiramente o escorpião caiu na água. Ele foi novamente com a mão picada, tirou o escorpião e colocou em terra. O discípulo disse: mestre, não tem lógica o que o senhor está fazendo. O escorpião te picou e mesmo assim o senhor salvou ele. O frei disse: a natureza do escorpião é fazer exatamente isso que ele fez, picar. A minha natureza é salvar vidas. Eu não posso mudar a minha natureza por causa da natureza dele. A minha natureza é essa, salvar vidas. Isso aponta para Deus. A natureza de Deus é trabalhar e moldar o barro, independente se o barro quebra em suas mãos. O propósito do oleiro é fazer do barro um vaso. O oleiro acertou. Enquanto o barro errou, o oleiro acertou. Deus não desiste de você, mesmo quando você falha em cumprir o propósito de Deus. Aleluia. Deus não desiste de você. São poucas pessoas que entenderam. Deus não desiste de você, mesmo quando você falha em cumprir o propósito dEle. Aleluia. Ele não desiste. Ele não desiste. Está esperando o que para dar uma glória a Deus aí? Cutucão de um anjo, é? Hein? Você pode dar uma glória a Deus, aplaudir Jesus? Hein? O que é uma vida nas mãos do oleiro? Versículos 5 e 6. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro à casa de Israel? Ó casa de Israel. Parafraseando, eu vou dizer: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa batista manancial de Araxá? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Uma vida nas mãos do oleiro. O texto é claro. Deus não desiste de trabalhar por nós e de trabalhar em nós. Deus não desiste. O oleiro não desiste. O oleiro não desiste do barro. Ele tem um único propósito: transformar o barro em um vaso. E ele continua trabalhando. Ele continua trabalhando. Fica tranquilo aí. Acalma o seu coração. Ele está trabalhando. Às vezes você não vê. Porque uns querem sensibilidade humana e se distanciam da sensibilidade espiritual. Quanto mais sensível eu for de Deus, mais perto eu fico da sua obra, do seu trabalhar. Então interligar o homem ao sistema é muito melhor do que ligar o homem a Cristo. E eu vou vivendo acreditando que o sistema está cuidando de mim, e na realidade o sistema despreza tanto a eu quanto você.
O sistema não quer que você seja alguém, o sistema quer que você tenha algo. E tendo algo, ele quer tirar de você. Tirar o seu tempo, tirar a sua paz, tirar o seu dinheiro. Colocar você num sentido de parafuso, constantemente girando em torno de si mesmo. Em um desespero tamanho, que sem o sistema você se torna refém. Ou seja, para quem entendeu, enquanto eu for escravo de toda essa religiosidade, eu jamais serei um vaso na mão do oleiro. Eu preciso romper com isso. Eu preciso romper com isso e me lançar na sensibilidade do Espírito. Está sensível à voz dele, entender, é comigo. Ele me chama, eu vou. Ele tem algo para mim. E eu recebo. E eu fecho com Isaías 64:4, quando o profeta vai afirmar algo importante e me traz consolo, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. É o oleiro trabalhando todos os dias da nossa vida. Se coloca de pé, aplaudindo ao Senhor Jesus, aleluias. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Me renova, o Espírito e nada lá vê. Não retires de nós o teu Espírito. Não retires de nós o teu Espírito. Todo mundo junto, Senhor. Cante. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Aleluia. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser Um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros. Olha aqui pra mim. Não despreze, olha aqui. Não despreze as profecias. Não despreze a palavra do Senhor. Deus vai falar com João. Vai fazer um convite para João lá em Pátimos. Para João chamar a atenção das 7 igrejas. E para uma delas, se não me falha a memória, Laodiceia, não me lembro bem. Ele vai dizer: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. O lugar que você saiu serve como referência para você mudar as suas atitudes. O lugar da onde você saiu serve como referência para você mudar as suas atitudes. Aqui não é o mundo. Aqui é um exercício prático de como vai ser lá no céu. Escolha hoje. Escolha hoje. Faça a sua escolha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, e a sua? E a sua?
Escolha hoje a quem servis. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolha hoje. Firme uma aliança verdadeira com Deus, não uma aliança de palha que se queima como um vapor. Já tacou fogo em palha? Já viu como é rápido? Firma uma aliança forte com Deus. Não recue. Não se deixe ser assediado pelo mundo. Não permita que o mundo te arraste distante, vai te colocar distante de Deus. Não permita. O seu negócio é com Deus. Em nome de Jesus. É tão difícil para alguns, mas tão prazeroso para outros. Eu me incluo nessa. Como é difícil dizer não. Como é difícil dizer não para o mundo. Como é difícil eu não vou, eu não quero, eu não faço, eu não falo, eu não pratico. E depois você clama em querer experimentar a vontade suprema de Deus. Ele diz: aqueles que me desprezam, eu desprezarei. Aqueles que me honram, eu honrarei. Se posicione. Se posicione no nome de Jesus. Amém? Eu não vou chamar para orar aqui na frente, não. Esquece. Se Deus passou a chamar agora, eu vou. Não vou chamar. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque tem um monte de gente que domingo vem aqui na frente, depois o domingo vem de novo, depois domingo vem de novo, depois domingo vem de novo, mas não toma uma atitude verdadeira, genuína diante de Deus. Não adianta nada você vir aqui na frente e voltar para o seu banco, vir aqui na frente e voltar para o seu... Você tem que tomar um posicionamento diante de Deus, verdadeiro. Haverá momento que eu vou te chamar assim, o Senhor vai pedir para te vir, aí você vem. Que é uma desconstrução ali, é um carrapicho sendo tirado. Mas hoje o Senhor pede, através do profeta, pela profecia, abandone os seus pecados e se posicione. Eu te quero. Você é meu. Eu conheço você enquanto você estava sendo gerado no ventre da sua mãe. Eu te chamei pelo nome. Em nome de Jesus, curva a sua cabeça. Coloque a mão no seu coração. Pai, a sua palavra foi ministrada. A semente foi lançada para nossa edificação, para nossa exortação. Tua palavra não volta vazia. O Senhor é Deus, é o Senhor que conduz a igreja, é o Senhor que caminha com a igreja, é o Senhor que leva a igreja, é o Senhor que busca a igreja. O Senhor é o pastor dos pastores e o único que deu a vida pela igreja. Eis os teus filhos, eis a tua noiva, cuida deles, ó Pai, acolhe-os. Sara, liberta, traz renovo em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Pai, esse é o meu pedido, Senhor. Esta é a oração dos crentes nessa terra. Que o Senhor conduza os nossos passos, nos dê uma semana de paz, para louvor e glória do teu santo nome. Amém, amém. Você aplauda ao Senhor Jesus, amém.